A paz do Senhor, amados. Vamos meditar na palavra do Senhor. E para isso eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus te escolheu? Você sabe me dizer? Qual foi a finalidade que o nosso Deus te escolheu? João 15,16 vai dizer que não foi você que escolheu a Deus, mas foi o próprio Deus que nos escolheu para darmos frutos que permaneçam. Deus não me escolheu, Deus não te escolheu para viver uma vida ociosa, uma vida inútil, e muito menos para realizar os prazeres da nossa carne, ou os prazeres que este mundo que estamos vivendo pode proporcionar. Não foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para fazer a sua vontade. Foi para propagar o Evangelho a toda a criatura. Nós sabemos que nós temos a opção de escolhas na nossa vida. E que através dessas escolhas, nós vamos ter os resultados bons ou amargarmos os resultados ruins da nossa vida. Mas temos escolhas. Podemos escolher entre fazer o bem como fazer o mal. São escolhas que eu e você podemos fazer na nossa vida. Porém, ao longo dessa jornada, as nossas escolhas podem deixar marcas, cicatrizes terríveis, que só Deus pode apagar. Se olharmos para a Bíblia vai mostrar grandes exemplos de grandes homens que fizeram escolhas, e muitas dessas escolhas acarretaram resultados ou consequências ruins para suas próprias vidas, ou para a vida daqueles que ali estavam com eles. Um exemplo disso é o rei Davi, que escolheu o adultério. Ou Adão, o primeiro homem que a Bíblia relata, escolhe desobedecer uma ordem direta de Deus. Essa foi a escolha de Adão. Ou ainda, Sansão, que é relatado lá no livro de Juízes, capítulo 13 em diante. Ele fracassa naquilo que Deus tinha para ele, por quê? Por causa das escolhas erradas que ele fez. Sansão era um homem que nem deveria existir, por quê? A sua mãe era estéril. E Sansão começa a entrar em cena quando o anjo do Senhor visita a sua mãe e diz a ela, pergunta para ela, não tem filhos, né? Mas você vai gerar filho, você vai engravidar, você vai dar à luz. Porém, você precisa entender algumas coisas. Tem uma diretriz para isso. Você não vai poder beber vinho, você não vai poder beber bebida fermentada e muito menos tocar em coisas imundas. Esse que vai nascer jamais poderá ser tocado na sua cabeça com navalha, ou seja, não pode cortar o cabelo dele. Porque esse que vai nascer será Nazireu, um homem consagrado a Deus. Este é o contexto que nasce Sansão, para ser o juiz de Israel, o libertador de Israel. Israel estava vivendo um momento difícil, estava sendo subjugado pelos filisteus há 40 anos. Por quê? Porque fizeram coisas que desagradaram a Deus. E era por isso que Israel estava sendo julgado pelos filisteus. E Sansão nasce para ser o libertador, o juiz. Porém, Sansão, ao invés de dar ouvidos a Deus, agradar a Deus, fazer as coisas que eram devidas para um homem de Deus, ele começou a realizar os desejos do coração dele. A primeira escolha dele é escolher uma mulher para se casar. Não há nada de anormal aí. Porém, a mulher que ele escolhe era uma filisteia. Era os inimigos do povo de Israel. Ele tinha nascido para libertar o povo de Israel. Ele não nasceu para fazer uma aliança com os filisteus. Sansão escolhe uma mulher e casa-se com ela.
E essa mulher veio a morrer, e seu pai também por causa disso. Porém, Sansão continuou fazendo as suas escolhas. Sansão, num dado momento, mata um leão com suas próprias mãos. Porque o Espírito do Senhor o tomou e ele o fez isso. Porém, alguns dias depois, ele volta lá onde o leão tinha sido morto por ele, e ali havia o quê? Abelhas dentro do leão que estavam produzindo o quê? Mel. O que ele faz? Ele pega aquele mel e come aquele mel. Ele pega aquele mel e leva para os pais, e os pais também comem. Qual era a diretriz que o anjo do Senhor disse para a mãe dele? Que ela não poderia beber vinho nem bebida fermentada, e muito menos tocar em coisas imundas. Sansão come uma coisa imunda e leva para sua mãe comer também. Sansão, ao invés de pensar, eu nasci para servir a Deus, para agradar a Deus, para fazer as coisas para o Senhor, ele começou a olhar os desejos dele. Começou a fazer as coisas que ele achava que era bom para ele, que podia trazer algum benefício para ele. Alguém separado, alguém consagrado a Deus. A Bíblia diz que ele seria um nazireu, alguém consagrado a Deus desde o nascimento até a sua morte. Mas não era essa a visão que Sansão tinha para a sua vida. Não era a atenção que ele tinha para com Deus que o fez gerar. Sansão nem era para nascer, porque a sua mãe era estéril, mas ele nasceu por um objetivo. Como é que você está lidando com tudo isso? Você se sente escolhido por Deus? Você sabe qual é a finalidade que Deus te escolheu? E o que você tem feito com isso? Como é que você tem levado a sua vida? É isso que Deus está falando conosco neste dia. Sansão não para por aí. Algum tempo depois, ele olha para uma outra mulher e se apaixona. Seu nome, Dalila, a destruidora. As escolhas que Sansão fez para a sua vida foram totalmente arbitrárias aquilo que Deus tinha para a vida dele. E quando ele começa um relacionamento com Dalila, aí ele sela seu destino final. Seu pai e sua mãe alertaram Sansão quando ele escolheu a primeira mulher para se casar. E perguntaram para ele, não há uma mulher no povo de Israel ou dentro da parentela que você possa escolher, você precisa ir lá fora? Êxodo vai dizer isso para nós, que Deus dá uma ordem direta para o povo de Israel: não se contamine com o povo deste mundo, com o povo ao redor de você. Por quê? Porque se você se contaminar, as mesmas coisas que eles fizerem, vocês vão trazer para dentro do povo de Israel. Sansão não pensa nisso, não dá ouvido àquilo que o seu pai está dizendo. Se ele não conseguia ouvir o pai ou a mãe, ele conseguiria ouvir a Deus? Esta é a grande questão. O que nós estamos fazendo para Deus? Deus nos escolheu para fazer alguma coisa. Nós estamos dentro daquilo que Deus tem escolhido para nós fazer para Ele? Quando Sansão começa o relacionamento com Dalila, ele sela o fim trágico dele. Ele perde a sua grande força, teve os seus olhos arrancados, é zombado e escarnecido pelo povo dos filisteus. Por quê? Dalila, quando começa o relacionamento com ele, ela faz uma aliança com os líderes do povo filisteu. E a paga disso seria 13 moedas de prata por cada um daqueles líderes que estavam fazendo essa aliança com ela. E o que ela precisava fazer? Entregar o segredo de Sansão. Sansão nasceu com um objetivo, Deus tinha algo a fazer através dele, porém, ele não conseguiu ser aquele que Deus queria que ele fosse, por causa das escolhas, porque queria cumprir o desejo da sua própria carne, porque queria fazer a sua vontade prevalecer. Deus te escolheu, te designou, amados, te nomeou para fazer um trabalho para Ele. Você tem que ser bênção, você tem que ser luz, você tem que ser aquele a dar a última palavra, mas uma palavra
embasada na palavra do Senhor. Deus te escolheu para viver em plena comunhão com Ele. Você sente essa comunhão entre você com Deus? O que você pensa, você fala com Deus, você compartilha com Ele? Aquilo que está no teu coração, Deus o sabe? É isso que Deus está falando com você. Eu te escolhi, mas você sabe para quê? Pense nisso neste dia. Se você está na direção certa, se você está fazendo aquilo que Deus quer para a tua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.